Bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Digitais 1 sobre VHDL. O tópico dessa aula é bancada de testes e, bom, exatamente por isso essa aula é tão importante. Sem você saber fazer uma bancada de testes, você não vai conseguir testar seu código. Então, vamos aprender a criar um test bench, que é esse componente que permite o teste de outros componentes de hardware. Então, uma bancada de testes é o que eu acabei de falar, é um componente que testa outro componente, ela gera as entradas e verifica se as saídas batem com os valores desejados. E ainda para automatizar os testes, né? Você tem a lista de entradas de teste, a lista de saídas de teste, você tem como resultado uma listagem de coisas que deram certo ou coisas que deram errado. Para construir, não é nada de outro mundo, você precisa definir uma entidade que é essa que está em vermelho ali no fundo do slide, né? Test Bench. Ela não tem entradas nem saídas, ela simplesmente tem dados internos, sinais internos para testar o DUT, né? O Device Under Test, o dispositivo que está sob teste. E ela usa esse cara como um componente, né? Então a gente vai declarar o dispositivo que a gente quer testar, o componente hardware que a gente quer testar como um component internamente, e aí a gente gera os sinais de entrada e saída, né, para cada um deles, né, conecta esse DUT dentro dos sinais do test bench e gera a sequência de testes usando um process, né, então é uma sequência de testes, a gente quer fazer um teste depois do outro, não dá para energizar o sinal com vários valores ao mesmo tempo, a gente quer uma sequência, então a gente vai usar um process para isso. Esse provavelmente é o único process grande que vocês vão ver neste conjunto de slides da disciplina, porque na verdade é um process extremamente simples. A única coisa que ele faz é dar sinais de entrada, verificar a saída. Então o sintetizador não fica muito criativo de o que ele poderia fazer ali para construir esse hardware. Na verdade, ele nem vai ser muito criativo, mesmo porque o test bench não foi feito para ser necessariamente sintetizável. Né? Você não vai gerar o hardware correspondente, você pode só fazer em ambiente de simulação. Então é bem tranquilo fazer isso. Então, de novo, não usem processos com coisas gigantes dentro. No test bench não tem problema, só atribuição de sinais e verificação de sinais. Mas para fazer um if, for, um monte de coisa com cara de C, esquece usar process. É outra pegada aqui em VHDL. E aí, então, dentro do process, o que a gente faz é configurar os sinais de teste, né, as entradas correspondentes, e aí a gente tem que esperar para que essas entradas excitem o componente para dar a saída correspondente. Para isso, a gente vai usar o comando wait for e dar um tempo, né, por exemplo, 1 nanosegundo, 10 nanosegundos. Depois disso, a gente consegue verificar a saída. Para verificar a saída, a gente usa esse comando assert. Né? O assert é, bom, verifica aí, e um teste lógico. E tem o report na sequência, que é, olha, se esse teste falhar, se ele é falso, então coloca essa mensagem, imprime essa mensagem na tela com um grau de severidade. A gente vai usar basicamente error, quando for um erro dos nossos testes, e note. O note é só para colocar um valor ali intermediário, por exemplo, comecei a simulação ou terminei a simulação. Então não é um erro, é simplesmente um informativo, né? Então é uma outra coisa que a gente pode colocar. Vamos ter bastante exemplo disso aqui. Começando com um exemplo extremamente simples do que a gente quer testar, um OR. Então eu tenho um get OR aqui, entradas A e B, saída Q, todos do tipo bit, tem a arquitetura correspondente. O objetivo é, vamos criar o test bench para esse carinha. Né? A cara de todos os test benches costuma ser bem parecida. Então começar com um exemplo mais simples deve ajudar vocês aí pegando a manha de como construir. Então vamos lá, vamos seguir aquele passo a passo do primeiro slide, em que eu mostrei como construir um test bench. Primeiro passo, vamos construir a entidade do test bench. Como ele não tem nem entradas nem saídas, você coloca o conteúdo da entity como vazio, né? Não tem port, nem in, nem out, nem in-out, nem nada do gênero, simplesmente entity test bench, né? Aí pode ser qualquer nome, vou chamar de test bench, is nada, end test bench. Então eu estou declarando componentes sem entradas nem saídas. Né? Os sinais que serão utilizados são todos internos. E aí a arquitetura correspondente do test bench. A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar o meu componente, né, o meu OR, quem eu vou testar dentro do meu test bench. E a gente já viu isso, né, com a abordagem estrutural, basta declarar como component. Então eu tenho aqui o entity gate, basta eu traduzir esse entity or gate para um component. OR gate, trocando o entity por component e o end OR gate por end component. Simples assim, tenho o meu componente agora visto pelo test bench.
Ok, eu consigo usar ele, mas eu também preciso fazer as ligações dos sinais, né, para conseguir excitar as entradas e fazer a verificação das saídas. Então, o que eu faço é criar sinais que podem ser conectados ao A, ao B e ao Q, né, todas as entradas e saídas do componente que eu quero testar. Então, eu chamei aqui de AIN, BIN, QOUT, são todos do tipo bit, né, o mesmo tipo do OR gate, e pronto, já tenho o cenário necessário para fazer a conexão. E aí faço a bendita da conexão. Então, estou criando aqui dentro, né, depois do begin da arquitetura, estou fazendo as ligações, né, como vimos na abordagem estrutural, basta fazer o port map disso. Então, eu peguei o OR gate, a sequência de portas do OR gate é A, B, Q, então coloquei aqui com mapeamento implícito o port map para o AIN, BIN e QOUT. Então, basicamente eu fiz as ligações correspondentes como está ali na figura. E bom, agora eu posso começar a testar, né? Eu tenho já o meu componente conectado, as entradas e as saídas, eu só preciso colocar valores no AIN e no BIN, que vão ser jogados para o A e o B do meu OR, e fazer a verificação da saída que vai aparecer no QOUT, depois que ela sair, né, no Q em si, no componente que está sendo testado. Para isso, eu crio um process com uma sequência de testes que seja condizente com o componente que eu estou testando. Então eu tenho aqui 3 testes com A e B 00, 01 e 10. E estou vendo os valores correspondentes. Então o que eu estou fazendo? Estou começando, né, colocando AIN recebe 0, BIN recebe 0. A saída esperada do meu OR gate nesse caso é 0. Então eu vou dar um wait for 1 nanosegundo, ou seja, espera um pouquinho, ó, coloca a entrada, espera um pouquinho, e aí faz a verificação se a saída está condizente. Então, assert se o QOUT dá, bom, 0 or 0 é 0, se QOUT dá 0. Se isso falhar, reporta que, olha, deu feio no 0, 0. E a severidade disso é erro, né, porque faz parte do meu teste. Então, fiz essa verificação, na sequência eu já posso colocar o AIN 0, o BIN 1, e espero um pouquinho para essa excitação, essa entrada dar alguma coisa na saída. Bom, A igual a 0, B igual a 1, o OR espera-se que dê 1. Então, depois de esperar por 1 nanosegundo, o que eu vou fazer é a verificação se QOUT é 1. Se for 1, maravilha, não vai imprimir nada na tela. Caso contrário, dá feio com um teste 01, severidade, erro. E o último é a mesma coisa. Então, é sempre assim, você simplesmente coloca as entradas, espera um pouquinho, né, para as entradas se propagarem até a saída, lembra de tempo de propagação, enfim, é um circuito físico, não é imediatamente que as entradas são colocadas, levam a um resultado na saída, e aí depois de esperar só faz a verificação e já pode ir para o próximo teste. Então essa aqui é a ideia de um teste bench. Aqui tem só mais um último teste, né, com vou fazer os testes todos, né, são só 4 possibilidades de entrada, posso fazer com todas elas. E no final, não é essencial, mas é bom para você ver quando acabou todo o teste, né, você pode limpar as entradas. Então coloca ali as entradas no valor padrão, que não vão mais mudar dali em diante. Você consegue enxergar, se você for imprimir uma forma de onda, por exemplo, onde acabou o teste. Aqui eu coloquei A e B em 0, né? A in e B in, que se traduzem para A e B do meu componente. E fiz um último assert com false, né? O teste é false, ou seja, imprime sempre, né, o valor do test done. Então, assert false significa, olha, verifica se isso aqui é verdadeiro. Não é, falso, é sempre falso. E escreve isso aqui na tela se for falso. Então, sempre escreve na tela test done, aí a severidade é nota, né? Não é um erro. Né? Se você colocar como um erro, tudo bem. Alguns editores, né, alguns simuladores podem colocar em vermelho os erros e as notas em preto. Então é legal fazer a separação para você, como usuário. Né? O VHDL não liga, mas como desenvolvedor, como testador, isso é interessante. E dá um wait no fim, né? Depois do assert e false, depois que acabou tudo, dá um wait. Dá um wait indefinido é uma dica, né? Na verdade, é um mandato para o simulador que ó, acabou a simulação. Espera infinitamente, significa pode parar, que eu já fiz tudo que eu queria. E aí, end process, end tb, que era o nome da minha entidade de test bench, né, de arquitetura, que eu coloquei aqui. Então é isso, para fazer um test bench sem grandes segredos, só coloca
o componente, ligo o componente e coloco os testes no process, lembrando de fazer wait e assert para cada teste que você construir. Se vocês entenderam isso, tentem fazer desse cara aqui, né, um somador de 4 bits. Né? Então entram 4 bits, em A e em B ele dá 4 bits de saída e um carry, né, de 1 bit. Então tenho aqui a entidade correspondente, né, com as entradas e saídas todas, e a arquitetura, né, a gente já fez um somador com essa cara, né, um meio somador, que ele não tem o carry in. O que eu tenho é simplesmente um sinal interno, SUMC, que eu uso para poder capturar o carry, né? Enquanto as entradas têm 4 bits, o SUMC tem 5 bits, e aí quando eu fizer a soma de dois números de 4 bits, pode dar até 5, né? Sendo que o último bit é o carry. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Pego esse SUMC, declaro ele como um unsigned, para poder fazer aritmética em cima dele. Aí estou fazendo a soma de unsigned do zero concatenado com A, ou seja, estou fazendo 4 bits, transformando em 5 bits e fazendo um cast disso para unsigned, para conseguir fazer a soma. Mesma coisa para o B. Somei isso, tem um valor de 5 bits. E aí basta eu pegar para o resultado da soma os 4 bits menos significativos, né, fazendo cast para bit vector. Então eu pego o SUMC 3 down to 0 e faço o cast para bit vector. Isso é a minha saída. E o meu carry é simplesmente o bit mais significativo do SUMC. Então eu pego ele diretamente. Então é isso, um somador, né? Já fizemos esse cara em aulas anteriores. O que eu tenho como desafio para vocês é construir o test bench para esse cara. Não precisa ser de todos os valores de entrada, né? Mas coloque alguns valores de entrada que sejam razoáveis e verifique as saídas correspondentes. Então, sugiro que você pause o vídeo e construa esse cara. Se você conseguiu construir com essa cara aqui, tá tudo certo. Então, o que temos é, primeiro, cria o test bench, né? Então, uma entidade vazia, no caso, sem nada dentro, sem porta de entrada e saída, só entity test bench is end test bench, né? Não coloca nenhuma porta. E começa a arquitetura. A primeira coisa que tem que fazer na arquitetura é criar o componente, né? Estou simplesmente pegando o adder de 4 bits e criando ele como componente interno, e aí eu crio os sinais, que são os sinais que eu vou conectar nesse dispositivo sob testes. Né? Então eu tenho lá um A e um B como entradas, o sum e o carry como saídas. Então declarei aqui A in, B in e S out, são todos bit vectors de 4 bits, e o carry chamei de C out, do tipo bit. Então tenho já o cenário preparado, né? O componente está ali, os sinais para ligar nesse componente estão ali, basta então eu ligar o componente nesses sinais. Tem aqui o port map correspondente e começa o processo com algumas entradas e olhando as saídas correspondentes. Então eu tenho o A-in com 0, B-in com 0, né? A soma disso deve dar 0, espero 1 nanosegundo e verifico se isso aconteceu de fato, né? Se a saída deu soma 0 e carry out 0. Aí tem algumas formas de fazer esse assert, uma forma fácil de fazer aqui, como são algumas saídas, né? Não é uma saída só. O que eu fiz foi concatenar o cout com sout, porque aí eu tenho algo com 5 bits e verifico só se esses 5 bits estão condizentes. Então, é uma dica aí, não é tão diferente do anterior, mas é um pouquinho mais complexo do que o anterior, para testar várias saídas ao mesmo tempo. Você pode fazer de uma vez só concatenando elas. Né? Se quiser fazer separadamente também, com 2 acertos, não tem problema nenhum. Né? Faz um assert para o sout e um assert para o cout. Aqui estou fazendo os dois juntos para facilitar, né? Ficar menorzinho no slide. Faço isso então com outros valores. Né? Agora eu tenho A igual a B igual a 1, né? A soma tem que dar 2. Um outro cenário em que os valores são 8, né? Pensando em unsigned, 8 mais 8, e por aí vai. Então, alguns testes sendo colocados, né? Você deve ter feito alguns, espero, nesse período de pausa do vídeo. Terminei os testes, limpo as entradas, né? Como uma sugestão de boa prática, para conseguir enxergar quando acabou o teste, se você estiver fazendo a impressão das ondas, né? dos valores em si, usando uma ferramenta como GTK Wave, por exemplo, para ver a sequência.
Então, zerei eles e uma mensagem final de test done. E lembrem-se de interromper a simulação colocando um wait indefinido antes de terminar o processo. Termina o processo, termina o teste B, tá tudo certo. Então, essa aqui é a ideia de fazer um teste bench. Só tem uma coisinha chata do jeito que eu descrevi aqui. Vai dar um trabalhinho para ficar fazendo um monte de copiar-colar se você quiser fazer muitos testes, né? Bom, não tem um jeito mais amigável, eventualmente, né? Evitar tanto copiar-colar. Não que seja muito desagradável copiar-colar, né? Mas pode ficar meio grande, enfim. Talvez fazer de um jeito um pouco mais amigável seja interessante para você. E exatamente por isso tem esse finzinho aqui, essa aula que é uma forma de evitar o copiar-colar. Então, copiar-colar é um jeito perfeitamente válido. Se começar a ficar grande, considere fazer isso aqui. São 3 elementos que podem ser utilizados para reduzir o número de copiar-colar. Então, o que eu vou fazer é criar uma estrutura de dados, que é chamada de record, em que eu tenho todas as entradas e as saídas já prontas. Então, para fazer isso, eu defino esse record. Né? É a mesma ideia de um struct em C ou de uma classe em Java, outras linguagens orientadas a objetos. A sintaxe é essa que está ali em cima, type, dá um nome para esse record, isRecord, e aí você coloca quais são os sinais de entrada e os sinais de saída e os tipos correspondentes. Né? Então, estou declarando os sinais que vão dentro desse registro. Então, aqui embaixo tem um exemplo para o caso do somador. Então, type um nome, test_add, isRecord, e aí vamos falar quais são as entradas e saídas, né? Quais são os sinais que eu vou guardar aqui. A e B do tipo bitVector, sum do tipo bitVector também, ambos de 4 bits. E aí eu tenho o carry, que é do tipo bit, e eu vou colocar também já o comentário sobre que vai ser o comentário no caso de erro, né, no teste. Então, estou declarando aqui um string. É importante dar um tamanho para o string, tá? Que eu estou usando só 3 caracteres, 1 a 3, que eu vou fazer uns comentáriozinhos curtos. Né? Então, você pode colocar comentários maiores se você quiser, não é estritamente necessário, né? Mas para saber qual teste que falhou, tem que ter um identificador em algum momento. Então, declarei um record, um registro onde tem todas as entradas e as saídas. Eu posso colocar todas as entradas e as saídas. E aí o que eu vou fazer, bom, são vários testes, né? Então eu vou fazer um vetor desses registros, né? Um array desses registros. E aí a sintaxe de declaração de um array é essa aqui, type, você dá um nome para esse vetor, isArray, dá um tamanho, né? São 100 testes, né? Então tamanho 100. Ou, não sei quantos testes são. Dá para fazer também com um tamanho aberto, né? Vou mostrar no exemplo já já. Off e o nome do record, né? Então você declarou o record anteriormente, eu chamei ele de test_add, então off test_add é um array, né? Um vetor de registros com esse nome. É isso que eu estou dizendo aqui com essa declaração. E aí eu instancio, né? Eu gero um array desse tipo que eu estou criando, como uma constante onde eu vou colocar todas as entradas e as saídas. Para fazer isso, então, eu declaro como uma constante, dá um nome para isso, né? Do tipo nome do array. Então, eu vou criar uma instância deste vetor de valores. Então, o nome dessa instância é nome const, né? Do tipo nome do array. E aí você coloca todos os valores dos sinais que você quer testar, né? Todas as entradas e as saídas correspondentes. Isso é feito como o caso do record dentro do process, mas antes do begin, tá? Que eu estou declarando são as variáveis que eu vou utilizar dentro do meu process. Então, tanto o record que eu mostrei no slide anterior, quanto o array se declara antes de começar o process, né? Dentro do process, mas é antes do begin do process. No final aqui eu vou mostrar o exemplo completo, onde fica cada coisa. Então vamos lá, vou criar um vetor de testes para o meu somador. Então eu vou declarar um type testsArray, isArray. O tamanho dele vai ser aberto, né? Esse aqui é um jeito de falar, não sei quantos vão ser, não quero saber, eu posso adicionar um, posso tirar um a qualquer momento, então não quero ficar atualizando a qualquer momento, então tamanho aberto. É só colocar isso aqui, natural range, menor, maior, isso significa tamanho aberto. De test_add, né, que é o nome do record que eu criei anteriormente, e aí eu vou criar os testes em si.
Então, constant, dei o nome de tests aqui. É um test array, né? Um conjunto, é um vetor de testes e os valores todos que eu vou testar. Então, eu vou testar, por exemplo, 1 mais 1, A igual a 1, B igual a 1. A soma tem que dar 2, o carry vai ser 0 e ali o string que eu vou imprimir, né, como o resultado daquele teste, que é 1 mais 1. É o que eu estava testando naquele momento. Você pode colocar mais coisas se você quiser. E coloco ali uma lista com tudo que eu gostaria, né? Ao invés de ficar fazendo copiar e colar, eu tenho aqui todos eles listadinhos no vetor e aí basta usá-los. Dentro do process, né, depois do begin, ao invés de fazer aquele monte de copiar e colar em que eu coloco o valor da entrada nos valores de testes, espero um pouquinho e depois faço o assert, o que eu vou fazer é um loop, né, um for, para construir esse monte de coisa para mim. Então, a sintaxe do for é essa aqui, você pode dar um rótulo, é opcional, no caso do meu exemplo eu nem dei um rótulo, for, e aí o parâmetro, né? O parâmetro em geral vai ser o que está no exemplo, é tests, aspas simples range, né? Tests é o nome do array que eu criei, né, daquela constante que eu criei. O apóstrofe range significa, olha, tudo que tiver aqui dentro. Né? Não sei quantos são, então todos eles, por favor, faça a listagem, né? Um atalho para pegar o tamanho do vetor inteiro. Então, for o nome do parâmetro que eu dei aqui, k, né, que é o meu iterador, dentro dessa faixa de valores, todos os valores dentro do meu array, loop. E aí você coloca os comandos de teste. Né? Então, estou colocando ali o A e o B no valor a ser testado, basta eu pegar lá do meu array, tests, da posição 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, né, em todos os Ks existentes. E lá eu pego o valor que é do A e o valor que é do B. Né? Lembrando que cada um desses records, cada uma dessas posições do array, ele tem diferentes sinais. Né? Como uma estrutura, tem diferentes sinais ali dentro. Então tem que pegar o sinal correspondente ao A. Então é muito simples, pega ponto A. Então o teste, o primeiro teste, por exemplo, né? Teste 0, ponto A significa que eu estou pegando a primeira linha do meu teste que eu configurei anteriormente. Aí a mesma coisa, pego o B para esse teste, espero por 1 nanosegundo, né? Ou seja, já pus as entradas correspondentes, espero 1 nanosegundo e agora eu vou olhar o resultado. Né? O resultado é o carry e o sum. Então o que eu vou fazer é olhar naquele teste .carry, concatenar isso com aquele teste.sum e vou ver se bate com o resultado que eu obtive. O resultado que eu obtive é o cout concatenado com o sout. Então, ao invés de colocar explicitamente cada um dos valores, né, eu pego lá do vetor e faço a comparação com o que eu tive efetivamente de saída. Se falhar, eu vou dar aqui uma mensagem de fail. E fail, tá, mas qual teste? Bom, eu pus um string, né? Eu pus um textozinho que identifica esse teste. Então, concatena com tests.str, é o nome desse campo que eu dei lá no record, severidade é de error, end loop. Então, termino com isso aqui, eu tenho todos os meus testes realizados com uma linha só. Né? Enfim, teve as linhas anteriores de preparar o record, de criar o array, mas o teste em si, né, tem um loop que faz isso para você. Um ponto só, é importante e ao mesmo tempo é mais curiosidade para os nossos propósitos aqui, de usar test bench. O for dentro de um VHDL, ele não é exatamente igual ao for em linguagem de programação tradicionais, tá? Ele não faz de fato um loop. O que faz um for, no final das contas, em linguagem de programação executa esse pedaço de código, depois pula para o pedaço de código original, inicial, e executa de novo, né, com novas variáveis. Eventualmente, elas podem ser alteradas dentro desse laço. O for dentro de VHDL, que não tem nada de sequencial ali dentro, faz um monte de copiar colar para mim, por favor. Então, na verdade, esse monte de coisa que está aqui dentro, ele cria eventualmente um componente para cada um desses elementos. Né? Então, por isso até que é importante frisar, porque se você tentar construir, eu tenho um código em C que tem um for, vou jogar dentro de um process
e vou deixar ele fazer esse for, né? Ele criar o componente de hardware que faz esse for. Ele vai criar para cada uma das execuções do seu laço, ele vai criar um componentezinho diferente. Então, se for complexo, o que vai dentro do for, vai ficar gigante o seu hardware. Enfim, um laço de 1000, ele vai copiar 1000 vezes o mesmo componente para fazer cada um desses fors. Então, de novo, não faça isso, não programe VHDL como se fosse C dentro de um process, não vai funcionar. Funciona por milagre às vezes, mas se falhar você não vai ter a menor ideia de qual que é o problema, né? Onde especificamente está o problema. O que eu já aviso, o problema é você estar usando o VHDL errado. É isso. Bom, então, dados esses três elementos, a gente pode construir o exemplo completo aqui, usando aquele mesmo test bench que eu já tinha feito para o somador, né? Aqui é a mesma interface, como ficaria dentro dele, né? Usando essa questão de records, arrays e for loop. Então, aqui tem só a interface, né? O início, a interface e a arquitetura, mas só o início, antes do process. O que vai dentro do process é isto aqui, né? Bom, primeiro conecta o dispositivo, né? A primeira linha conecta o dispositivo, como sempre. A única diferença é que o meu processo não começa já colocando as variáveis, não é process begin e coloca ali os valores de teste, é process. A primeira coisa que eu ponho é o record, né? Gero o record ali antes do begin. Então, type test.add is record e tem aqueles elementos desse record que a gente já tinha visto, né? A, B, sum, carry e o string str, né? O que vai ser impresso nos testes. Aí eu gero um array do tipo test.add, aquela linha que vem logo depois de terminar o record, e crio o meu vetor de testes, né? Com os valores todos que eu quero testar. O 1 mais 1, F mais 1, 8 mais B, todos eles vão aqui, né? Depois só 3 para caber no slide. Preparado o terreno, né? Já tenho o array com todos os testes, as entradas e as saídas esperadas. O que eu vou fazer é um for, né? Onde eu pego cada um desses valores do meu vetor de testes e testo eles, né? Foi a última coisa que eu mostrei. Tem um for loop dentro do range desse meu vetor de testes, e isso me permite fazer a impressão de cada uma das coisas. Terminei de fazer todos os testes, basta colocar as entradas, né? Limpar as entradas colocando zero nelas, fazer o assert final para dizer, ó, o teste acabou, e colocar o wait para interromper a execução. E isso acabou tudo. Então, aquilo que eu tinha feito em uns 3, 4 slides, dá para fazer em um slide só, se você usar o for loop, né? Então fica menorzinho fazer isso, e quando você quiser colocar testes extras, basta você ali no testes, né, no vetor com cada um dos testes, e adicionar novos testes. Fica potencialmente mais fácil do que ter que copiar, colar tudo, aquela coisa ali do AIN, BIN, wait for, assert, enfim, dá menos trabalho potencialmente. Então considere com carinho usar isso aqui para deixar o seu código mais limpo. É isso que eu tinha sobre o Test Bench. Finalizando essa parte de testes, agora já dá para entrar num EDA Playground, ou então usar o GHDL localmente, criar alguns pequenos códigos e testá-los usando a bancada de testes. É exatamente esse o objetivo dos nossos encontros síncronos, né? Vamos explorar alguns códigos de verdade e ver como a coisa funciona. Então, fico por aqui, nos vemos na próxima aula.